trabalho, minha entrada nas pesquisas relacionadas com cuidado, elas estão muito associadas com a questão de gênero e divisão sexual do trabalho, né, no espaço doméstico e de casa. Nesse sentido, nós partimos de uma concepção geral, né, de um conceito de que trabalho do cuidado nesse âmbito, ele diz respeito ao cuidado de pessoas relacionadas com atividades de provimento, com interações, afetos, e nós separamos para efeito de análise, de investigação, dentro do campo de divisão sexual do trabalho, o que nós chamamos de trabalho de fazer coisas e trabalho de cuidar de pessoas. Claro que, do ponto de vista efetivo, né, separar essas duas dimensões, ela é muito difícil, inclusive metodologicamente. Mas, como nós trabalhamos mais com pesquisas quantitativas que tentam medir o efeito da divisão sexual do trabalho doméstico sobre as possibilidades de igualdade de gênero entre homens e mulheres, o que nós fazemos é conceber e explorar, a partir dessa ideia, né, todas as atividades que estão relacionadas com o cuidar de pessoas, né, dentro desse contexto mais amplo. Então, isso foi uma coisa importante, porque até há algum tempo, né, inclusive na ausência dos estudos de cuidado, a divisão sexual do trabalho era muito trabalhada como uma coisa só, o trabalho doméstico, né, e, portanto, quando a gente separa fazer coisas e cuidar de pessoas, né, nós não só tentamos mensurar esses dois tipos de compromissos, responsabilidades e atividades, como também creio que há um estatuto diferenciado, né? Então, efetivamente, quando a gente vai pensar isso em termos de uma pesquisa concreta, metodologicamente, nós temos consciência que cuidar de pessoas, né, envolve também fazer coisas, né? Então, portanto, nós temos sempre um tempo, uma questão aí de uma interseção que muitas vezes é difícil de separar, né? E a gente, de um lado, corre o risco, às vezes, de minimizar essa dimensão do fazer coisas para pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta, pelo menos, dar visibilidade a esse trabalho do cuidado. Então, esse alargamento, esse conceito alargado, né, ou talvez difuso, ele, claro, funciona para o tipo de pesquisa que nós fazemos, que são pesquisas de survey, pesquisas quantitativas, que visam mensurar, né, em larga escala, quais são os efeitos e a relação do tempo que as pessoas dedicam e o quanto que isso é feito no âmbito do espaço doméstico ou em espaços públicos. Então, também para pensar quem cuida, né, e quanto tempo está envolvido e como cuida nesse sentido. Então, acho que o conceito de cuidado ele é mais amplo, ele é mais complexo, né? Existe todo um campo sobre a questão do cuidado do ponto de vista filosófico, da interdependência humana e do afeto, mas não é muito esse campo que nós trabalhamos nas nossas pesquisas empíricas. Então, o que me parece em relação à região latino-americana, acho que a gente tem avançado muito, tanto nos estudos, como também em algumas experiências que têm sido muito importantes. Eu destaco particularmente a experiência do Uruguai, que tem sido, inclusive, um marco, um parâmetro, né, um modelo para que a gente possa pensar essas políticas. E eu acho que tem influenciado, inclusive, outros países em tentarem formular planos, né, de cuidado, políticas sociais de cuidado. No caso do Brasil, eu diria que
nós não temos uma política de cuidado, né? Não existe uma política social de cuidado, mesmo nos últimos anos, né? Eu digo a partir do início da década de 2000, quando começa o governo Lula com uma política de maiores investimentos em políticas sociais, inclusive igualdade de gênero, não se consegue formular uma política de cuidados. O que existe no Brasil é uma política, digamos assim, de bem-estar social relacionada, né, com a redistribuição de renda que mira, né, a idosos em termos de provimento, em termos de um subsídio, um suporte financeiro, e algumas políticas que são indiretamente vinculadas ao cuidado, mas não há um plano. Então, por exemplo, a gente pode falar da política de creche. Então, a política de creche, mas que é uma política associada com a educação, em que acho que a gente tem avançado, porque a Secretaria de Política para as Mulheres, que existia e que deixou de existir a partir do governo Temer, ela fez um trabalho muito importante, que foi um trabalho de articulação com os diversos ministérios. Então, nesse sentido, por exemplo, todo o trabalho de política de creche, de estimular a construção de creche, de estimular a construção de creches integrais, que é uma coisa que quase não existe no Brasil, é muito pouco, né? E cresceu muito. Então, entre o ano de 2003, quando é o primeiro ano do governo Lula, e o ano de 2015, o número de creches no país, de crianças frequentando creche, dobrou, o que não é pouca coisa, mas ainda assim é pouca coisa, dado que a gente tinha 15% das crianças até 4 anos, na menor de 4 anos, frequentando creche, e nós passamos em 12 anos, em 13 anos, a 31% de crianças frequentando creche. Então, sem dúvida nenhuma, foi um trabalho muito importante. Mas nós saímos dessa política com algumas orientações, mas não com uma política que articulasse de fato a questão do cuidado infantil com perspectiva de igualdade de gênero, né? Ou uma política de atenção e cuidado. No campo dos idosos, que é uma outra forma de a gente olhar essas políticas de cuidados, eu diria que nós estamos praticamente estagnados, não temos quase nada, são muito precárias as políticas. Isso é um desafio, inclusive porque o envelhecimento da população, que é um dado mundial, no caso do Brasil, né, os demógrafos têm constatado que esse envelhecimento tem sido mais acelerado, quer dizer, o envelhecimento no sentido não só da longevidade, mas da proporção entre idosos e jovens, né, o que significa que nós teremos, assim como outros países, né, um desafio que é quem cuidar e como cuidar, e é ínfimo o número de municípios, de instituições que cuidam dos idosos, né? Penso que de várias formas, e é muito importante, porque desde o meu ponto de vista, o primeiro aspecto é o fato de que nós dialogamos muito com países europeus, dialogamos muito com os Estados Unidos, mas dialogamos pouco, e quando eu estou falando nós, eu estou falando Brasil, com a América Latina, né? Então isso vai ser muito importante, e eu acho que vai ser de extrema utilidade. Uma segunda coisa que, mesmo com todas as especificidades dos contextos, o fato de que nós estamos mais próximos, né? E temos oportunidade de trocar um pouco mais essas experiências. E a experiência que tem acontecido, que eu acho que foi muito importante, inclusive para impulsionar os estudos, tem sido dos diálogos entre academia, instituições isoladas e
instituições multilaterais que têm tido um peso importante, um papel importante. A OIT, a CEPAL, né, a própria ONU e as universidades, né, participando e dialogando. Mas essa pauta, né, em geral, até por causa disso, ela é muito organizada a partir também, né, dessas necessidades da ONU. Então, eu acho que poder estabelecer uma rede acadêmica, né, diante do contexto que nós temos, não só dos desafios de não termos políticas, né, então ter uma rede que possa pensar e produzir não só conhecimento empírico, mas também reflexões mais teóricas sobre os próprios desafios que nós temos em relação a esse campo. No caso do Brasil, eu destacaria ainda um terceiro ponto, né, que é onde nós estamos vivendo, estamos entrando num contexto de profunda incerteza, aparentemente bastante negativo, em que o grau de conservadorismo é muito grande. E dentro dessa reação conservadora, estudos de gênero, pesquisas sobre tudo que estiver relacionado com igualdade de gênero, não só tem sido uma reação já há algum tempo, como já foi bem anunciado pelo presidente eleito, de que são áreas que não serão priorizadas, ao contrário, não há nenhum tipo de serventia, né? E que, portanto, nós não esperamos muito, pelo contrário, nós esperamos realmente até mesmo uma tentativa de desestruturação do que nós conseguimos no país, que é um campo muito importante de estudos. Então, ter essa possibilidade de dialogar, de fazer pesquisas, de não perder um pouco essa comparação, né? Os estudos comparados. E com isso também demonstrar, que eu acho que é o grande desafio que nós temos, demonstrar a necessidade, a eficácia, o quanto a gente pode contribuir para compreender essas relações, esses processos, vai ser uma forma de resistência que nós teremos. Então, eu acho que a rede ela é muito bem-vinda para o Brasil, particularmente.